Bom dia. Começaremos, como habitualmente, 10 minutos depois da hora. No entanto, há algo que eu vos quero falar hoje, previamente. Há duas aulas de problemas remotas da parte da tarde, na quarta e na quinta-feira, dadas por mim. O número de pessoas que aparece na aula problemas de quarta-feira à tarde tem sido sistematicamente muito baixo. Mesmo sabendo que havia um teste de álgebra linear na última quarta-feira, nas aulas anteriores também o número de pessoas era muito baixo. De maneira que, como existe uma alternativa na quinta-feira, planeio a partir da próxima semana que a única aula de problemas minha passa a ser a de quinta-feira. Continuarei a estar disponível no horário da atual aula de problemas de quarta-feira, mas para tirar dúvidas. Isto, claro está, se não houver ninguém que me diga eu ia às aulas de problemas de quarta-feira à tarde e não tenho alternativa à, à quarta-feira à tarde, não tenho lá ido. Bom, se houver alguém nessas circunstâncias que fale comigo, ok? Mas em princípio, a partir da próxima semana, as minhas aulas de problemas da parte da tarde, quarta e quinta-feira, passam a reduzir-se a uma, à quinta-feira, das 5 às 6h30. O período das 3 às 4h30, creio eu, agora estou a citar assim um bocadinho de cor, de quarta-feira passa a ser um período de aulas de dúvida. Se alguns delegados de curso tiverem alguma coisa a dizer sobre o assunto, me contactem. Okay? Sobre já agora o teste de álgebra linear de quarta-feira, dava para perceber na aula teórica que alguma coisa de estranho se passava, porque eu falei e ninguém teve uma duvidazinha sequer até ao fim. De maneira que eu tenho a impressão que a aula de quarta-feira vos entrou por um ouvido, se é que entrou, e saiu pelo outro, muito rapidamente. De maneira que eu tentarei que na aula de hoje seja claro de que é que dependemos da aula de quarta-feira, e tentarei rever algumas dessas coisas pelo caminho. Não é? No entanto, a aula de hoje vai ser essencialmente sobre o resultado central do curso, que é o teorema fundamental do cálculo, okay? E suas consequências. Portanto, tentaremos hoje perceber porque é que o teorema fundamental do cálculo funciona, e isso depende fortemente de coisas que vimos na aula de quarta-feira passada. Para que é utilizado? Okay? E vamos ver que, em particular, tem consequências para cálculo de integrais. Okay? Portanto, será isso a que nos dedicaremos daqui a mais ou menos 5 minutos. Tá bom? Já agora, um outro anúncio. As notas do primeiro teste devem ficar disponíveis algures durante o fim de semana. Mais provavelmente no domingo. Aparecerá um anúncio no sítio da cadeira que, além
dizer que as notas saíram, dirá como é que vamos fazer a revisão de provas, que é algo para o qual ainda tenho que perceber como gerir isso em tempo de pandemia. Por enquanto eu vou escrever aqui no quadro o enunciado do teorema fundamental do cálculo, mas só começaremos a falar dele à hora. Pois bem, comecemos então. Se bem que o enunciado do teorema fundamental do cálculo que diz
basicamente o seguinte. Comecemos com uma função contínua definida no intervalo. Calculemos o seu integral indefinido. Integral indefinido é algo que vimos na aula passada. Portanto, este integral entre a e x de f é o integral indefinido. Já agora, notação. Eu podia ter simplesmente posto aqui. Vamos pôr assim. Tirar aqui esta parte que eu escrevi. Precipitei-me ali, comecei a usar uma notação que ainda não usei plenamente. Portanto, vou tomar o integral entre a e x da função f, em que a é um ponto fixado algures no intervalo aberto onde está definido o f é contínuo. O x pode ser maior, igual ou menor do que o a. Vimos também na aula passada que, para dar sentido a isso, bastava definir para x menor que a o integral entre a e x com menos o integral entre x e a, porque nós tínhamos começado por definir integrais só quando o extremo superior de integração era maior ou igual ao extremo inferior. Agora já estendemos isso, e se vocês forem observar todos os resultados que temos para trás, eles continuam a fazer sentido nesta situação. Okay? Portanto, o que eu estava a dizer é que isto é o integral, chama-se isto o integral indefinido f. Portanto, o conteúdo do teorema fundamental do cálculo é: toma o integral indefinido de uma função contínua. Parem que eu pus a azul contínua lá em cima, porque vocês não se escapam a ter que assumir alguma coisa sobre a função. Não pode ser simplesmente uma função que é integrável. Tem que ser contínua. Veremos porque é que é assim daqui a algum tempo. Considerem o integral indefinido. A seguir, derivem o integral indefinido. O teorema diz: sim, senhor, consigo fazer a diferenciação, e espante, o resultado vai ser a função que tínhamos originalmente. Portanto, digamos que diferenciar e calcular integrais indefinidos, se fizermos por esta ordem, integral indefinido primeiro, derivada depois, voltamos ao princípio. Uma das operações, digamos, neste sentido, inverte a outra. Okay? Consequências disto. Portanto, vamos acreditar nisto temporariamente, já veremos porque é que funciona. A demonstração do teorema fundamental do cálculo vai ser estranhamente muito simples. Se acreditarmos numa série de coisas que obtivemos previamente. Ok? Mas deixamos isso para depois. Vamos limpar isto e ver um par de exemplos de aplicação do teorema. Okay? Suponham vocês que têm uma função definida por chamar a função de integral entre 0 e x da função exponencial de t quadrado. Reparem que eu pus ali a função em termos da sua variável, que é t, e estou a dizer com este dt que ponho aqui no fim, reparem que isto já é aquilo que eu utilizei para a primitiva, estou a dizer que estou a considerar o t como uma variável da função, mas depois estou a integrar entre 0 e um certo x. Do ponto de vista do x, aquele t já não existe, o integral já foi calculado. Portanto, o resultado é uma função de x. Ok? Portanto,
este exponencial t quadrado é uma função que é contínua por toda a parte. Vocês sabem isso. O que é que o teorema fundamental do cálculo me diz nesta situação? Diz-me que psi é diferenciável e a sua derivada vai ser simplesmente a função integranda daquele integral. Bom, agora não é com variável t, é com variável x. Não é? Se a linha de x será exponencial de x quadrado. Okay? Portanto, posso fazer isto. Tenho uma nova maneira de definir funções via integrais indefinidos e sei que, em geral, são funções que são contínuas. Vimos isso na aula passada. Mas se a função integranda for contínua, também são funções diferenciáveis. E a derivada delas vai ser a função integranda, que aparece no integral. Bom, até posso fazer coisas um bocadinho mais complicadas. E agora vou-vos mostrar algo que vos vai aparecer nos exercícios sobre este assunto. Mais outro exemplo. Suponham vocês que eu complica um pouco aquele exemplo anterior. Vou considerar uma outra função. Agora, desta vez é φ de x. Mas é o integral entre 0 e x quadrado exponencial de t quadrado. Isto é perfeitamente legítimo. Portanto, o que eu estou a fazer é considerar uma função composta. Okay? Ou seja, como é que eu calculo aquele integral entre 0 e x quadrado exponencial de t quadrado? Bom, se eu começar com o x real, eu começo por fazer o quadrado dele. Ok? Se vocês chamarem ao x quadrado temporariamente u, depois o que eu faço a seguir é calcular o integral entre 0 e u exponencial de t quadrado. Esta segunda função é o psi do exemplo anterior e a primeira função, que eu posso chamar p, é simplesmente o nosso velho quadrado. Ok? De maneira que eu tenho aqui uma composta de duas funções que eu sei que são diferenciáveis. Uma pelo teorema fundamental do cálculo, outra porque é o x quadrado, eu sei que é diferenciável há imenso tempo. De maneira que, como não há problemas de domínios aqui, posso aplicar o teorema de derivação da função composta. Okay? Qual será a derivada deste φ? Bom, se eu limpar aqui... É φ, Diga. é φ mais a função. O quê? O professor trocou, portanto, teu u, depois a função não é psi, é φ. Não, é psi. Ok, este psi aqui Ok, são iguais. é aquele psi lá de Hã? cima. Ok. Ok, Ok. só que aqui é psi de u e não psi de x, mas à parte disso, é exatamente a função que eu tinha começado. A Okay? variável fica no integral. Ok. Portanto, o que eu estou a dizer é que usei para definir o φ, para definir esta, infelizmente utilizei duas letras gregas parecidas. O φ foi feito à custa do x quadrado e do psi que tinha no exemplo anterior. Okay? Portanto, é a composição dessas duas. O que é que será a derivada do φ? A derivada do φ, portanto, como o φ é igual a psi composta com p, a derivada do φ
em x vai ser a derivada do psi em p de x vezes o p'. É isto que me diz o teorema de derivação da função composta. Ok? O que é o p'? É 2x. O que é o psi' de p de x? Bom, vai ser... Vamos escrever já agora. Eu vou... Esta explicação da composição vou apagá-la. O que é que me dá a fórmula de derivação do teorema de derivação da função composta aplicada neste caso? Dá-me que o φ' de x vai ser igual ao psi'. Bom, o psi' é x é exponencial de x quadrado. Só que vai ser a exponencial de x quadrado substituindo o x por p de x. Ou seja, x quadrado, portanto, vou ficar com exponencial de x à quarta vezes o p'. O p' é 2x. E cá está calculada a derivada desta função. Para isso tive que usar um resultado novo, que é o teorema fundamental do cálculo, e por outro usar um resultado que já tínhamos visto para trás, o teorema de derivação da função composta. Okay? Bom, isto é a aplicação, digamos, direta do teorema fundamental do cálculo. Tenho integrais indefinidos e calculo derivadas dele. É vezes 2x, para quem perguntou. Pus aqui um ponto. Pronto, já não há ponto. Obviamente que é vezes 2x, vou usar o teorema de derivação da função composta, parece algum momento. Bom, dizia eu, isto é uma aplicação direta do teorema fundamental do cálculo. Vamos voltar a fazer uma coisa destas, só que agora, em vez de ser aquela função exponencial de t quadrado, vou usar uma função assim um bocadinho mais corriqueira ainda. Fazer a mesma coisa, mas com um cosseno. Okay? Ou seja, portanto, para o meu próximo exemplo, vou considerar g de x dada por integral entre 0 e x da função cosseno. Ok? Reparem que o teorema fundamental do cálculo diz-me A, G' é igual a cosseno. Portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei isto. Bom, só que vocês conhecem uma outra função cuja derivada é o cosseno. Nós sabemos pegarmos no seno, o resultado também é cosseno. Okay? Portanto, neste momento, conhecemos duas funções definidas em R, cuja derivada é o cosseno. O que é que isto me diz sobre essas duas funções? Se vocês estiverem lembrados de consequências do teorema de Lagrange, se no intervalo aberto as derivadas de duas funções forem iguais, é porque, de certeza, as duas funções diferem de uma constante. Okay? Portanto, usando o teorema de Lagrange, a função g e o seno têm que diferir de uma constante. Ou seja, g de x terá que ser igual a seno de x
mais uma constante C para um certo C real. Mas reparem na coisa espantosa que eu acabei de fazer. O que eu acabei de fazer é calcular um integral. Ou seja, quase. Falta-me aquele C, não é? Portanto, o que eu acabei de descobrir é que este integral indefinido, eu posso me livrar da integração, dizendo, isto é igual a seno de x mais uma constante. Bom, mas não sei qual é a constante. Haverá uma maneira de determinar a constante A. Como? Se olhar para esta igualdade, há um valor de x para o qual eu sei o valor do integral. Qual é? É x igual a zero. O integral entre 0 e 0 é zero. Portanto, se eu puser x igual a zero dos dois lados da igualdade, pode ser que eu descubra a constante. Ora bem, com x igual a zero, do lado esquerdo fica o integral entre 0 e 0, que é zero, porque nós sabemos de integração. Do outro lado fica sendo zero, que é zero. Portanto, acaba de ficar do lado direito com a constante. Portanto, a constante tem que ser zero. Okay? Tomando x igual a zero, descobrimos que o integral entre 0 e x de cosseno t é exatamente igual a seno de x. Ou seja, acabamos de calcular o nosso primeiro integral, sem ser um integral de constantes e coisas do género. Okay? Este raciocínio... Professor, Sim, diga. porque é que eu não percebi essa conclusão do facto de x igual a zero, para x igual a zero temos que o C tem de ser zero também? Portanto, eu descobri esta igualdade, pus daquela caixa retangular lá em cima, ou trapezoidal, melhor dizendo. Se eu puser x igual a zero de ambos os lados, do lado esquerdo fica o integral entre 0 e 0. O integral, quando os extremos de integração são iguais, dá zero. Okay? Uma consequência trivial da definição de integral. Do lado direito, sendo zero, é zero. De maneira que fico do lado direito simplesmente com a constante. Portanto, experimentando x igual a zero, eu fico com zero igual a c. Portanto, aquele c só pode ser zero. Ok, já percebi. É esta a razão. Ok? Dizia eu, este raciocínio é muito mais geral do que isto. Ou seja, com este exemplozinho de treta, eu acabei de vos demonstrar um teorema sem que vocês sentissem a dor de dizer teorema de demonstração. Porque, de facto, o que eu tenho é um corolário do teorema fundamental do cálculo, repetindo este raciocínio, que se chama, o livro do professor Campos Ferreira chama regra de Barrow. Em textos anglo-saxónicos, é chamado segundo teorema fundamental do cálculo, em inglês, claro. Mas vai ser a maneira como nós vamos calcular a maioria dos integrais, digamos assim. Não é a maioria dos integrais que aparecem em testes, está bem? Porque, de facto, se eu pensar na maioria dos integrais, eu não sei calculá-los. Sei dizer que existem, mas não sei calculá-los. Mas para aquelas funções simpáticas, para as quais conhecemos uma primitiva, simpáticas no sentido de serem contínuas, no intervalo, e para as quais conhecemos uma primitiva, aquele exemplo dá-me um método de calcular integrais. Ok? Qual é esse teorema, que é um corolário, portanto, é chamado regra de Barrow. Diz o seguinte: seja f
definida no intervalo I, aberto, e tal que f é diferenciável com derivada contínua. E sublinho aqui o contínua. Porquê é que está aqui o contínua? Porque da maneira que eu vou deduzir a regra de Barrow é à custa do teorema fundamental do cálculo, e esta derivada é a função integranda no teorema anterior, que nós tinha que ser contínuo, ok? Então, o integral, então, se A e B pertencem a I, ok? Portanto, sendo dois pontos no intervalo I, o integral entre A e B de f' t é igual a f de B menos f de A. Ok? E esta vai ser a maneira como vocês vão fazer aquelas integrações em que podemos calcular explicitamente o integral com facilidade. Ok? Porquê é que isto funciona? Bom, é como o exemplo que vimos imediatamente para trás. O que eu estou aqui a fazer no enunciado da regra de Barrow é estou a dizer-vos que o f' possui uma primitiva, que é o f, certo? De maneira que se eu considerar o integral indefinido, o integral entre a e x do f', tal e qual como no exemplo anterior, eu chego à conclusão que a derivada do integral indefinido do f' é igual ao f, via teorema fundamental do cálculo, onde o f e o integral indefinido diferem de uma constante. E depois calcula a constante. Ok? Como? Considerando x igual a na igualdade. Ok? Vamos ver os detalhes. Ok? Portanto, será será esta a grande fórmula de cálculo de integrais, daqui para a frente. Vamos apagar as três linhas anteriores e fazer num instante a justificação disto. Não se esqueçam, a derivada tem que ser contínua para isto funcionar. Isto tem que ser num intervalo aberto para que eu possa fazer as minhas habilidades habituais. Portanto, porque é que isto funciona? Portanto, demonstração da regra de Barrow. Introduzo o integral indefinido do f' com x pertencente ao intervalo I. Né? Derivo o integral indefinido. Qual é o resultado? É f' de x. Porque é que isto é verdade? É verdade pelo teorema fundamental do cálculo.
Portanto, o integral indefinido e o f têm a mesma derivada. Portanto, f e integral indefinido de f' têm a mesma derivada. Pelo teorema de Lagrange, diferem de uma constante. Bom, e agora só nos falta calcular a constante. Certo? Portanto, o que eu acabei de obter é que paguemos aqui, bom, faço, apago aqui temporariamente a fórmula da regra de Barrow. Portanto, a minha conclusão temporária é que o integral entre a e x do f' é igual ao f de x mais uma constante. Ok? Bom, mas agora, pondo x igual a A, obtenho 0, que é o integral entre A e A do f', é igual a f', desculpem, f e A mais a constante. Conclusão, se eu tenho 0 igual a f de A mais a constante, é porque a constante tem que ser menos f de A. Certo? De maneira que eu posso emendar aqui esta expressão, pagando C, e ponho ali f de A. Bom, agora, claro está, posso pôr o x igual a b e vocês têm exatamente a fórmula da regra de Barrow. O integral entre a e x de uma derivada, se a derivada for contínua, ok? E definida em todo o intervalo, no intervalo aberto que contém o intervalo AX, definido por A e por X, há de ser igual à diferença dos valores da função, não é do f', é da função f nos extremos do intervalo. Okay? Mais exemplo. Bom, mas claro, reparem numa coisa. Para a regra de Barrow funcionar, nós precisamos saber primitivar. Porque quando nos dão um integral, não me dizem que a função integrando é a derivada de qualquer coisa e dizem qualquer coisa que é. Dão uma função e é meu problema determinar a primitiva. Okay? Portanto, outro exemplo. Consideremos o integral entre 0 e 1 de 1 sobre 1 mais exponencial de x. Ok? Como é que eu calculo este desgraçado deste integral? Bom, pela regra de Barrow, desde que eu descubra uma função cuja derivada é 1 sobre 1 mais exponencial de x, ou seja, arranja uma primitiva. Ok? Qual era a primitiva
de 1 sobre 1 mais exponencial de x. Vocês coçarem a cabeça um bocadinho, esta não é todo óbvia. No entanto, com um pequeno truque, consigo arranjar uma primitiva. Se eu escrever aquela fração com 1 mais exponencial de x menos exponencial de x a dividir por 1 mais exponencial de x, é a mesma coisa que a primitiva de 1 menos exponencial de x sobre 1 mais exponencial de x. E agora, a primitiva de 1 é x, exponencial de x a dividir por 1 mais exponencial de x. Reparem que a derivada de 1 mais exponencial de x é exponencial de x, não é? Portanto, isto é algo da forma derivada a dividir por função. Ora, tal coisa, vocês já sabem primitivar, espero, pelo menos com os exercícios desta semana. Vocês descobrem que uma primitiva é esta função. Puserem ali logaritmo de 1 mais exponencial de x, a derivada disso é de facto exponencial de x a dividir por 1 mais exponencial de x. Portanto, para calcular este integral, eu preciso pegar na função x menos logaritmo de 1 mais exponencial de x e calcular o seu valor no extremo superior, que é 1, e o seu valor no extremo inferior, que é 0. E fazer a subtração, não é? Para abreviarmos isso, aquilo que eu acabo de escrever, pôr a expressão entre parênteses retos da função, depois pôr uma barra vertical à direita e depois pôr aqui em baixo igual a 0 e em cima x igual a 1, é uma notação útil exatamente para dizer eu vou calcular aquilo que está entre parênteses retos para x igual a 1 e subtrair o valor para x igual a 0. Pois bem, quanto é que isto dá? Bom, em 1 vou obter 1 menos logaritmo de 1 mais e. Em 0 vou obter o x vai ser 0 e depois vou obter mais logaritmo de exponencial de 0 a 1 mais logaritmo de 2. Ok? E acabei de calcular o nosso primeiro integral não totalmente trivial. Aquele do cosseno era um bocadinho trivial. Ok? Portanto, o resultado é 1 mais logaritmo de 2 menos logaritmo de 1 mais 0. Ok? E fizemos isto pela regra de Barrow, que é uma consequência do teorema fundamental do cálculo mais o teorema de Lagrange. Aquele resultado humilde que me dizia se eu tiver uma primitiva no intervalo aberto, ok? Todas as outras diferem de uma constante, que era uma consequência do teorema de Lagrange. Okay? Bom, até agora ainda não percebemos porque é que o teorema fundamental do cálculo funciona. Portanto, deixem-me chamar a atenção para as coisas importantes que há na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Não é particularmente complicada, okay? Nem longa. Portanto, o que é que se faz para demonstrar o teorema fundamental do cálculo? Ok? Portanto, TFC é o teorema fundamental do cálculo, não é nenhuma empresa, ok? Demonstração do teorema fundamental do cálculo. Bom, a ideia é muito simplesmente usar a definição de diferenciabilidade, não é? Portanto, nós temos uma função que é o integral indefinido e queremos calcular a sua derivada, não é? Portanto, eu tenho uma função, chamar-lhe x, ao integral indefinido entre a e x de uma certa função f. Ok? Portanto, com a no intervalo i,
x também, i aberto, f contínuo. Okay? Eu quero calcular o psi' num ponto x. Como é que isto se calcula? Pela definição derivada. Bom, é o limite da razão incremental do costume. É o limite quando h tende para zero de psi de x mais h menos psi de x sobre h. Mas o que é isto de acordo com a definição de psi? Bom, aquele numerador é a diferença de dois integrais. Não é? Limite quando h tende para zero de integral entre a e x mais h. E f. Vou abreviar assim, não pôr o t de t, t entre parênteses dt, não vale a pena. Menos, e estou com falta de espaço aqui no lado, não é? Integral entre a e x do f sobre h. Okay? Primeira coisa que eu vou fazer, e que depende de algo que eu mencionei na aula passada, é que aquela diferença de integrais pode ser simplificada graças àquilo que eu chamei a propriedade de aditividade relativamente ao intervalo de integração. Tem um integral entre a e x mais h. Pensem por um momento que o h é positivo, para não vos confundir a cabeça. E subtraímos o integral entre a e x. Bom, é de esperar que a diferença seja o integral entre x e x mais h. E é, de facto. Com h negativo também funciona. Okay? Portanto, isto também depende daquilo que eu disse sobre o integral entre a e b quando o b é menor do que a. Okay? Portanto, são duas coisas da aula passada. Portanto, eu tenho aqui que isto é igual ao limite, quando h tende para zero, do integral entre x e x mais h. Isto é, a dividir por h. Okay? Bom, e agora? Agora, eu quero mostrar que isto vai para f de x, certo? Portanto, agora eu tenho que calcular este limite. Okay? Para calcular este limite, eu vou esquecer-me aqui das primeiras linhas que escrevi. Portanto, o meu grande objetivo agora é calcular este limite. E o meu candidato é o f de x, certo? Portanto, vou pensar na diferença entre este quociente que tenho aqui e f de x. Eu vou tentar mostrar que isso tende para zero quando h tende para zero. Ou seja, eu vou considerar um módulo, portanto, falta-me ver qual é o valor do limite. Para fazer isso, vou considerar o módulo da diferença entre este quociente e o valor da função f em x, que é o meu candidato a limite. Ok? E agora vou ser um bocadinho malandro, ok? Dizendo assim, bom, f de x é uma constante, não é? Portanto, aqui o h é que está a tender para zero. Não é? O x está fixo. Mas eu posso escrever uma constante como um integral da constante a dividir pelo comprimento do intervalo. Ou seja, eu posso escrever isto como um módulo do integral entre x e x mais h do f, menos o integral também entre x e x mais h de f de x, só que estou a integrar em ordem a outra variável, não é?
Portanto, aqui também vou pôr ft/dt. E a dividir por h. Ou seja, eu simplesmente transformei aquele f de x no integral entre x e x mais h do f de x, que é constante. Portanto, o resultado seria h vezes f de x e dividir por h. Ficou tudo igual, exatamente na mesma. Bom, agora, usando a linearidade do integral, portanto, tenho a diferença de dois integrais. Uma das primeiras coisas que vimos na aula passada foi que o integral era um funcional linear. Não é? Eu posso escrever aquele numerador como um único integral. Integral entre x e x mais h de ft menos f de x. Notem que o x está fixo, ok? O t é a variável de integração e o h é que vai para zero. Okay? Bom, e agora? Bom, agora vou majorar o módulo daquele integral. Como? Um integral, o módulo do integral, é majorável pelo comprimento do intervalo. Ora, o comprimento do intervalo é módulo de h. Portanto, se o h for negativo. Portanto, preciso de módulo de h, porque o h também pode ser negativo. Tenho um módulo de h a dividir. Portanto, o destino deste módulo de h vai ser cortar, não é? Vezes o supremo da função, do supremo do módulo da função. Ou seja, o supremo de ft menos f de x, quando o nosso amigo t varia no intervalo x a x mais h. Certo? Ora bem, o f é uma função contínua. Se vocês fazem o h tender para zero, aquele supremo vai para zero quando h tende para zero, devido a f ser contínua. É aqui que intervém a continuidade do f. Ok? Bom, isto é tudo. Acabou a demonstração do teorema fundamental do cálculo. No entanto, notem que interviram várias coisas extremamente importantes. A aditividade relativamente ao intervalo de integração. Linearidade do integral. Estimativa do módulo do integral por comprimento do intervalo vezes o supremo do módulo da função integrante. E também coisas como, a certa altura, eu transformei uma constante, o f de x, no integral dessa constante no intervalo x a x mais h, porque nós sabíamos calcular o integral desta constante. Não é? De maneira que isso também interveio. Portanto, acho que relembrei todos os resultados que precisava para demonstrar o teorema fundamental do cálculo. São coisinhas pequeninas sobre a integração, okay? Mas que para estabelecer isto são necessárias. Okay? Bom, então agora temos licença para usar a regra de Barrow. Alguns de vocês podem pensar, isto resolve-me todos os problemas de cálculo de integrais. Infelizmente não é assim. Portanto, vamos acabar esta aula com um aviso. Okay?
Tem a ver com o primeiro exemplo de todos de aplicação que eu fiz do Teorema Fundamental do Cálculo. A primeira aplicação que eu fiz do Teorema Fundamental do Cálculo hoje foi considerar o integral entre, não estava a apurar, mas não, pus 0, 0 e x exponencial de t quadrado. A primeira coisa que eu fiz foi derivar isto no princípio da aula, depois de ter enunciado o Teorema Fundamental do Cálculo. Vocês agora dizem, mas isso foi perfeitamente desnecessário. Eu podia agora pegar nesse integral e aplicar a regra de Barrow. Infelizmente, para aplicar a regra de Barrow, eu preciso de conhecer uma primitiva de exponencial t quadrado. Será que existe entre aquelas funções que nós sabemos escrever usando operações habituais que nós fazemos entre funções? Operações algébricas, composição, inversão, usando aquelas funções, enfim, sofisticadas que conhecemos, desde as constantes aos polinómios, senos, cossenos, exponencial, suas inversas. Será que conseguimos arranjar uma fórmula para a primitiva de exponencial de t quadrado da maneira usual com que nós lidamos com funções? Infelizmente a resposta é não. E isso consegue demonstrar. É uma demonstração que está fora do âmbito do curso. Okay? Mas fica aqui a observação extremamente importante para vocês não andarem a caçar gambuzinhos. Exponencial de t quadrado não é elementarmente primitivável. Querendo isto dizer, elementarmente primitivável, que consiga arranjar uma expressão que eu escrevo com uma fórmula daquela maneira que eu sugeri, à custa daquelas funções usuais e operações usuais entre funções. Ou seja, a única maneira que eu tenho para escrever disponível no momento para uma primitiva exponencial de t quadrado é, infelizmente, o integral indefinido. Enfim, mais à frente, nós veremos também a maneira de escrever uma primitiva para esta função usando séries de potência. Okay? Mas em termos elementares, não tenho essa sorte. Portanto, eu não consigo dizer qual é o valor do integral entre 0 e 1 exponencial t quadrado. Não sei dizer, aplicando a regra de Barrow. No entanto, usando a definição de integral, com certeza que vou conseguir arranjar aproximações para esse integral, porque eu sei que o integral existe. Uma coisa é o integral existir, e eu sei que este integral existe. Porquê? Porque o exponencial t quadrado é uma função contínua por toda a parte, portanto este integral existe, qualquer que seja o x real. No entanto, arranjar uma fórmula bonita para o resultado, eu não consigo fazer. Por causa desse problema de exponencial t quadrado não ser elementarmente primitivável. Também não são elementarmente primitiváveis funções como seno de t quadrado, cosseno de t quadrado, exponencial de 1 sobre t, seno de 1 sobre t e outros que têm. Ok? Que têm tendência a aparecer em exercícios nas fichas e nos testes, etc., como funções integrandas, de integrais indefinidos, que se pede para derivar. Ou seja, a função integranda é essa para vos obrigar a usar o teorema fundamental do cálculo e não andarem a tentar primitivar elementarmente.
Dúvidas? Lá atrás, quando demonstramos o teorema fundamental do cálculo, eu não percebi grande coisa do que aconteceu por lá. Podemos voltar a voltar atrás. Não me parece. Ok. Forma de zoom. A uma velocidade de caracol consigo voltar para trás. Ok. Não, nunca mais lá chegamos, com certeza. Não sei fazer melhor do que isto. Não, Mas o que é que você não percebe? Estava no sentido certo. O teorema fundamental do cálculo diz simplesmente derivada. Não. Isso eu compreendi. A demonstração é que foi um bocadinho convoluta. Bah! Agora, olha, espero pelo vídeo. Pronto, agora já apaguei. Mas a demonstração do teorema fundamental do cálculo só exige o seguinte. Tem que mostrar que a derivada existe e é igual a uma certa coisa. Usa a definição de derivada. Certo. Para calcular o limite, portanto, escrevo o limite de uma razão incremental. A razão incremental envolve no numerador integrais. Eu simplifico esse numerador usando propriedades de aditividade em relação ao intervalo de integração. Depois, o que eu fiz a seguir foi dizer, eu tenho um candidato a valor do limite, vou mostrar que o limite é zero, como? Fazendo um truque habitual para fazer coisas dessas, quando preciso fazer. Ou seja, considero o módulo da diferença e mostro que é majorado por algo que vai para zero. Ok, até aí compreender. Para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que fazer transformar o limite, como ele é uma constante, transformo no integral no mesmo intervalo, a dividir pelo comprimento do intervalo, que é o h. Espera. Depois, junto dos integrais... porque é uma soma. Não soma nenhuma. Portanto, Não, o integral é uma somatória. Portanto, a certa altura, tenho integral entre x e x mais h. De f de x dt sobre h. O que Não, f de dt ok. sobre h menos o f de x. Certo. O que eu faço aqui ao f de x é escrever o f de x pode ser escrito como integral entre x e x mais h em ordem a t e a dividir por h. Porquê? Okay? Porque o f de x é uma constante. Ok? Okay. O integral de uma constante naquele intervalo é h. Portanto, o que eu estou a dizer é que o integral entre a e b de uma constante c, quanto é que é? É b menos a vezes c. Ok. Portanto, aqui o b é o x mais h, o a é o x e o c é o f de x. O seu cérebro está-se a revoltar contra o que eu estou a dizer, porque você olha para o f de x e não consegue pensar nele como uma constante. Certo? Agora já compreendi, eu não tinha pensado nessa parte. E mais à frente, o que é f de x dt? F de x dt, eu estou a dizer que estou a integrar a função constante igual a f de x, mas como variável, em que a variável é t. Ok? Ou seja, eu tenho uma função, minha função integranda ali é um g de t. Só que o g de t é igual a f de x. F de x é uma constante. T e x são variáveis diferentes. A variável de integração nestes integrais é o t. O x é um ponto que está fixado. Ok? Se você quiser ultrapassar isso, põe um índicezinho de 0 nos x todos.
Tá bom. Exato, é naquele ponto. Ok? É naquele ponto que estamos a fazer as contas. É nesse Depois ponto que eu quero calcular a derivada. o próximo passo. O próximo passo é juntar os dois desgraçados dos integrais. Como os limites de integração são os mesmos, eu posso pôr que isto é o integral da diferença das duas funções integrandas. Ou seja, limpo isto aqui. Ok. Como não viam parentes, eu também achei um bocadinho estranho. Ok. Não se Ok. põe parentes porque o símbolo integral de um lado e o dt do outro servem-nos de limite a esta coisa. Não é? Portanto, ficamos com isto. Isto está em modo. Bom, depois o que se faz a seguir é simplesmente majorar o modo do numerador à custa do comprimento do intervalo, que é h, vezes o supremo da função, do módulo da função integrante. Okay? Ora, o módulo da função integranda, como o t está entre x0 e x0 mais h, e o h está a tender para zero, esse supremo tem que tender para zero, devido à continuidade do f. Okay? Portanto, isto vai para zero. De facto. Porque a continuidade implica isso? É pela definição dos epsilons e dos deltas, não é? A definição de continuidade, simplesmente. O que é que a definição de continuidade diz? Dado um qualquer epsilon, positivo, tão pequenino quanto você quiser, existe uma vizinhança em que a diferença de valores da função no ponto, que aqui é o x, o f de x, menos o valor da função num ponto por perto, que é o t, em módulo é de certeza menor do que epsilon. Ok? Se isso acontece para todas as diferenças, módulo de ft menos f de x, para o supremo, então também. Okay? Com menor ou igual. Ok, acho que compreendi. Tem muitas ideias matemáticas. Não, há muitas ideias, todas elas muito simples, na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Okay? Mas são todas ideias muito, muito simples. Okay? Você pode reveja isto que há de entender sem problema. Okay? Não, é que é um bocadinho estranho que o integral seja a operação inversa da derivada, porque uma é somas, a outra é. Não. Você vai de carro daqui ao Porto a uma certa velocidade variável. Ok? Portanto, o integral indefinido é o número de quilómetros que você percorreu ao fim de um certo tempo. Ok? Portanto, o integral indefinido da velocidade. Ok? Ok. Portanto, Distância. é a distância que percorreu ao fim de um certo tempo t. Quando derivar outra vez a distância que percorreu ao fim de um certo t, tem de novo a velocidade. Simplesmente isso. Ok? Ok. Mas é que não creio que tínhamos usado a definição de integral para calcular este resultado. Apenas usamos certas propriedades que nem sequer parecem ser tão próprias do integral. Por exemplo, integral, dividimos o integral de x mais h de a a x mais h menos a até x é igual a integral de x a x mais h e outras propriedades do integral, mas não usamos a definição de integral. Não, em matemática, a definição, os objetivos das definições é que sejam claras e que nós as percebamos. Depois, para fazer alguma coisa, demonstrar teoremas e obter resultados sofisticados, o que nós estabelecemos propriedades à custa das definições e geralmente é com essas propriedades com que nós trabalhamos, porque são mais práticas de trabalhar com elas do que com a definição diretamente. Okay? Não quer dizer que às vezes não precisamos de voltar à definição. Mas o que se está a fazer aqui é isso. Não vamos voltar ao princípio da história completamente. Vamos utilizar propriedades que já usámos pelo caminho. Ok? Agora, o que acontece entre segunda-feira e hoje é que houve álgebra linear e muitas das propriedades que arranjávamos pelo caminho
vocês estavam mais ou menos a pensar no espaço vetorial dimensão 50 e outras coisas. Está bem? Portanto, em 3 sessões, ok, mesmo sem teste de álgebra linear, isto é violento. Ok? Porque é uma ideia completamente nova, é diferente do resto do cálculo 1, em que andámos a remoer coisas que vocês já conheciam. Ok? Portanto, esta parte de integração, isto vai exigir algum trabalho vosso para se habituarem às ideias e conhecerem os vários resultados que as novas criações, em particular de integral, têm. Ok? Sim, ok. Mas Isto é é fantástico. a dificuldade, garanto-vos, é de ordem mais psicológica do que matemática. Daqui a algum tempo vocês aceitam perfeitamente lidar com integrais, a coisa já não parece tão complicada. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá Bom fim bom. de semana e bom feriado. Igualmente.